Solidão pós a clínica psiquiátrica. Eu gravei o primeiro vídeo com vocês, né? Lá falando sobre a minha internação, sobre a minha alta psiquiátrica. Eu achei legal fazer esse vídeo na rua para mostrar como é que foi, como eu me senti quando eu saí da clínica, né? E foi realmente uma experiência muito maluca. Acabou de passar um cara aqui com a moto, eu fiquei um pouquinho de medo. Acho que eu vou sentar em algum lugar, vou achar que perto daquela árvore para sentar e para poder conversar com vocês sobre como é a solidão pós a internação, né? E ninguém fala. Acho que é porque pouquíssimas pessoas se expõem assim para falar que foram internadas em uma clínica também. Achei aqui uma árvore, tá? Então, mas como eu tava falando da solidão pós clínica psiquiátrica, né? Por que as pessoas não falam sobre isso? Imagina, você foi internado, né? Que nem eu fui internada. Passei por todo um processo, eu odiei a minha internação, porque a gente odeia, né, esse processo todo, até porque não me ajudou em absolutamente nada. Então, quando eu volto pra sociedade, eu volto me sentindo um estranho no ninho. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas é um dos meus favoritos. Porque realmente lá dentro da clínica eu tentava fazer algumas coisas de diferente e você é só mais um maluquinho. Você é só mais um maluquinho. Não interessa se as pessoas têm outros problemas que são talvez bem piores que os seus, que elas não conseguem nem falar direito. Até porque eu tava numa clínica com gente esquizofrênica, com gente que tinha passado por outras coisas, por outros motivos. Então não interessa muito isso, sabe? Você é colocado no mesmo balaio. É muito difícil você ficar preso dentro de um lugar. Então ter aqui a sensação da rua é libertador. Lembro que quando eu saí pela rua depois de 15 dias presa, cara, eu me senti tão feliz. Eu ouvi os barulhos do carro e ficava, meu Deus do céu, são carros, são pássaros, são árvores. É muito horrível você ficar presa. Tudo bem, eu não estava no presídio, obviamente que não. Mas numa clínica psiquiátrica você tem a mesma sensação. Qual que é a diferença de sensações para isso? Agora me diz, por eu ter passado por tudo isso, como é que eu ia chegar em alguém depois de ter feito tudo isso? Chegar nos meus amigos, chegar na minha família para conversar sobre como eu consigo ainda me conectar com uma pessoa, com um ser humano depois de ter passado por tudo isso? Sendo que a pessoa só vai entender a dimensão disso e como isso é tão profundo e te deixa marcas tão profundas quando ela passar também. Então é muito solitário, é extremamente solitário. Às vezes eu prefiro mesmo ficar sozinha. Eu moro sozinha já faz algum tempo. Então às vezes quando vou me relacionar com alguém, pra vocês verem, eu já tive um relacionamento com uma pessoa que tinha sido internada também por rolar a identificação. Obviamente não deu certo porque aí tem outros tipos de problemas. Mas você se sente meio que, nossa, tem a sociedade toda, tem um mundo todo a se descobrir. Mas eu fiquei presa durante 30 dias num lugar passando pelas coisas mais horríveis possíveis. E além de tudo, nesse lugar, além de ter esse tipo de pensamento, essas coisas bem horríveis, né? A gente não consegue botar pra fora, a gente não consegue falar tudo que a gente viveu, que a gente sofreu, até porque a gente sente muita vergonha, né? A fazer esse vídeo é um ato de coragem também. Porque, que nem eu falei no outro vídeo, eu tive alta, eu sou uma pessoa que posso conviver em sociedade, tá tudo tranquilo. O motivo de eu ter parado na clínica foi por amar demais, exatamente o meu crime é amar demais. Mas eu não fiz nada passional não, tá, gente? Só deixando isso bem claro. Mas você tá meio que como se você tivesse você, sabe? E a questão é que eu fui construindo depois, muito tempo depois, as amizades e tudo mais. Quem são as pessoas que eu quero realmente ter vínculo? E vocês acham que eu conto pra todas as pessoas essa parte da minha vida? Não, né? Como é que a gente vai contar isso? Como a gente expressa isso de uma forma que a pessoa não se assuste e não te estigmatize? Agora, como vocês acham que é minha relação familiar? Minha relação familiar é muito ruim. Eu não tenho esse apoio, eu não tenho uma família. Eu não posso falar que eu tenho família. Tem pessoas que são próximas, tem parentes e tudo mais. Tem meu pai e minha mãe, que tentam me ajudar da melhor forma possível. Eu não odeio meus pais, não. A gente sabe que muitas coisas, né? Muitos problemas vêm, né? Dessa coisa de pais e mães. Mas não, eu não odeio os meus pais. Mas não dá pra falar que eu tenho uma família. Eu não tenho apoio, não tenho suporte. E tá tudo bem, acho que quando a gente não precisa de ninguém também, as coisas e a gente realiza, a gente não deve nada pra ninguém, a gente sabe como as pessoas são. Claro que eu gostaria de ter alguém mais próximo. Eu lembro que minha madrinha, assim que eu me assumi, né, foi a pessoa que me deu a mão, me ajudou, mas ela tá passando por um momento muito complicado também. Então, mesmo quando eu tava internada, eu senti essa solidão, né? Apesar das visitas e tudo mais.
você se sente sozinho, você sente que não... Sente que, por que eu, né, tô passando por esse processo? Por que eu que já passei por tanta bosta na minha vida, eu tenho que passar por mais esse processo? Por quê? Qual que é o sentido? Qual que é a lógica? Aí você para de se culpar. Tem uma hora que simplesmente você chega numa catarse ou numa poesia muito bonita e você para de se culpar. Porque eu vivenciei a clínica porque eu tinha que vivenciar, eu tinha que passar por isso de alguma forma. E apesar de não ter me ajudado em basicamente nada com o meu tratamento, serviu para eu ver a realidade de outras pessoas que eu não fazia a menor ideia. Então sim, gente, você não é doidinho porque você faz coisas muito iradas. Não, eu conheci gente louca de perto. Então eu sei como é uma pessoa louca e é horrível, é aterrorizante. Então você não é louco e você não quer conhecer uma pessoa louca, de verdade. Tá? Então só parei de me culpar, aceitei, né, as coisas que eu tive que viver. E talvez você tá passando por uma depressão muito profunda, que não quer ser internado, mas que possivelmente poderia ser internado sim. Vai ter saída, tá? Teve uma saída. E essa solidão que eu compartilho, eu tô compartilhando aqui agora. Então, de certa forma, tá fazendo esse vídeo, tá falando, né? Expandindo a minha voz, é uma forma de não me sentir tão sozinha. Então, a solidão pós-clínica foi complicada, foi uma das piores coisas que já aconteceu depois da clínica, até porque as únicas pessoas que eu podia conversar eram pessoas que tinham saído de lá e elas eram tão desequilibradas quanto, então foi muito, muito difícil o contato e as coisas só foram pra baixo, né? Só foram de... Eu pensei que eu tava na pior, mas aí eu fui afundando mais o poço, porque dizem que o poço tem um fundo e depois é só pra cima. Mentira, tá, gente? O poço pode sempre afundar mais. Você sempre pode chegar no fundo do poço e cavar mais fundo. É por isso que muitas pessoas acabam desvivendo também. Então, se você tá passando por esse processo, às vezes uma internação não foi o melhor caminho, né? Pra mim, pra minha vida. Mas naquele momento era importante eu ter passado por isso, porque realmente eu não estaria gravando esse vídeo hoje, gente. Eu não estaria aqui, não estaria respirando isso, não estaria sentindo vontade, alegria de viver, de respirar, feliz pra caramba, assim, claro, com todas as minhas dificuldades, mas feliz. Então foi necessário sim essa internação para que eu não fizesse o pior. Então às vezes você pode estar passando por isso e talvez seja necessário para que você não faça o pior. É uma solidão que não é muito conversada também, né, com as pessoas. Acho que agora começou a aumentar um pouquinho o movimento, vai ficar um pouquinho mais difícil de falar. Mas mesmo assim dá pra enxergar beleza nisso tudo, porque foi tudo um processo. E mesmo nessa solidão que eu sinto de ninguém me entender, de ser muito mal compreendida, que eu não seja uma pessoa incompreendida, ainda assim eu achei pessoas que gostem de mim pelo que eu sou e que me amam. Pode não ser muitas. E a gente nem tá nem aí, nem se importa com isso, né? O importante é que sejam verdadeiras e estejam comigo. E estão comigo nessa batalha, entendem tudo que eu passei. Algumas sabem, outras não. Mas estão comigo, independente do que eu seja de ruim. Porque estar com você, independente do que seja de bom, é muito fácil. É muito fácil ter Stephanie felizinha, expansiva, fazendo piadinha. É fácil, né? É fácil ter essa Stephanie. Difícil até lidar com a Stephanie, que muitas vezes tá triste, que muitas vezes perde um pouco a paciência, né? Que cai em vícios, então é mais difícil lidar com esse tipo de Stephanie, né? Mas o importante, a minha mensagem é de esperança mesmo pra todos vocês, porque é a única coisa que eu sinto, tá? Vou voltar pra casa agora. Lembrei que quando a gente tá na clínica, né, o que mais a gente quer é sair de lá. E quando a gente sai, parece que você não consegue, né, se integrar tudo. Porque você tá tão acostumado a uma realidade que de repente tudo que você mais desejou, que era finalmente, né, voltar pra ela, você não consegue mais enxergar esse caminho pra você. Então é muito louco, quanto mais a gente deseja uma coisa, e aí essa coisa acontece e você sente que não faz mais sentido pra você. Claro que a minha liberdade hoje é o que eu mais prezo e eu jamais me internaria de novo, a não ser que realmente precisasse. E mais uma vez, eu sou humilde o suficiente de reconhecer quando eu não tô aguentando mais. E a gente tem que ser humilde pra reconhecer isso, quando a gente não aguenta. Então, mas com certeza não é algo que eu luto muito, porque agora eu tenho muita coisa a perder. Quando eu fui pra clínica, eu tinha basicamente nada a perder.
Hoje eu tenho amigos, eu tenho meus gatos, eu tenho a minha casa, mesmo sendo alugada, tenho minhas coisas dentro dela. Então, não tem como, sabe, eu aceitar novamente chegar nesse caminho. Porque foi com muito esforço e com muita luta que eu saí desse buraco, que eu saí dele, para não ser só a mulher que foi internada numa clínica e não pode viver com as pessoas. Sim, eu posso viver, posso ser amada, posso ter todas as pessoas possíveis, mas foi muito difícil voltar e encarar essa solidão mesmo, porque ninguém te entende, ninguém entende. É aquela coisa que só a pessoa que passa vai entender o que é estar preso com um monte de gente que a maioria das pessoas não tem a menor possibilidade de você construir um diálogo normal. Então, imagina você estar preso durante um mês com esse tipo de pessoas. E não que essas pessoas não podem, nossa, eu vi pessoas melhorarem muito. Eu lembro que tinha uma mulher que ela só falava de chapinha, chapinha no meu cabelo, chapinha no meu cabelo. Cara, é de 1 em 1 minuto. Fica uma coisa horrível, dá vontade de você, sei lá, se jogar mesmo, porque tudo pra ela era chapinha no cabelo dela. Depois de uns 15 dias, ela começou a conversar comigo normal. Normal! Saí da solução e acho que agora já tá ótimo, né? Meu braço tá doendo também. Vamos ser felizes, galera. Bora ser feliz.